boa tarde, muito boa noite, bom dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas estamos começando mais um programa, uma história de sucesso, né? Ontem tivemos aqui o Valmir Barbosa, compositor, ele e o Pablo, né? E como eu anunciei ontem, hoje temos ela, Andréa Mello, lá do Rio de Janeiro, que ela mora em Juiz de Fora. Vamos saber mais a fundo da história dela daqui a pouco. Mas antes de eu falar com a Andréa, eu quero falar para você que se inscreva no canal, comenta essa live e distribua aí, compartilha aí com o vizinho, com a vizinha, com o amigo, com a amiga, para quem você quiser. Olá, Andréa Mello, que alegria recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui, fico muito feliz e te dou os parabéns, né, por essa iniciativa. Acho que é muito bacana o seu canal. Tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Então, fazer esse agrupamento, ainda mais falando sobre arte, cultura, é uma iniciativa muito interessante. Continue. Muito obrigado pela força, viu? Toca uma música aí para a gente começar, se é cavaquinista, e daqui a pouco a gente fala mais. Não é? Então, se é para começar, eu vou começar com a diva, Dona Ivone, foram me chamar, eu estou aqui, o que é? Canta aí, Rodrigo. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Acreditar, eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu quem ficou pra trás. Acreditar, eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu quem ficou pra trás. Salve, maravilha, viva a Dona Ivone Lara, na voz de Andréa Mello, brilhantando hoje aqui o nosso programa, né? Ô, André, eu quero começar o nosso papo que você falasse sobre o seu projeto, a Roda de Samba na Praça. Como é que é isso? O nome é Movimento Samba das Mulheres na Praça JF. Ano passado, nós conseguimos o certificado pelo Ministério da Cultura de ponto de cultura, né? Então, nós somos um ponto de cultura, Movimento Samba das Mulheres na Praça de JF, Juiz de Fora. Juiz de Fora fica em Minas, como você falou, eu sou carioca, eu sou da Pavuna, mas moro em Juiz de Fora há quase 25 anos, né? O movimento, ele surgiu, primeiro nós começamos a participar do Encontro Internacional de Mulheres na Roda de Samba. Você já ouviu falar? Não. É um projeto que foi idealizado pela Dorina, né, que é cantora, compositora, conhecida, né, do Rio de Janeiro, conhecida no Brasil todo. Ela que idealizou esse projeto. E aí, em 2018, foi a primeira edição. É um encontro que hoje é internacional. Começou nacional, virou internacional. E já em 2018
foram mais de 24 cidades participantes, e se não me falha a memória, 8 países. E é um projeto onde a gente faz uma roda de samba, é um dia, né, uma vez por ano, e é um evento organizado, produzido, tocado, cantado só por mulheres. Então, isso acontece desde 2018, uma vez por ano, e cada ano a gente homenageia uma grande sambista, né? De preferência que ainda está entre nós. E em 2018 nós conseguimos homenagear a Beth Carvalho, essa madrinha querida do Brasil, ainda viva. Então, a partir desse encontro, eu fui ficando assim com uma inquietação de querer organizar esse encontro das mulheres não só uma vez ao ano, mas que isso acontecesse aqui em Juiz de Fora em outras épocas e mais vezes no ano, né? Uhum. E desde então a gente vem participando. Depois, né, teve 2018, 2019, aí veio pandemia, e em 2022 a gente já saindo da pandemia, aqui em Juiz de Fora nós já tínhamos tomado 2 doses da vacina, e era numa época assim, porque estava chegando o centenário de Dona Ivone Lara, e eu agoniada, né, dentro de casa, falei, gente, como assim? Está chegando o centenário de Dona Ivone, e a gente não vai fazer nada. Então, eu fiz um grupo de WhatsApp das mulheres daqui, de Juiz de Fora, que tocam, que estavam inseridas em algum grupo, enfim, para a gente fazer essa roda. Então, aconteceu no dia 13 de abril, que está chegando, né, de 2022, a nossa primeira roda do movimento Samba das Mulheres na Praça. E de lá para cá, a gente não parou mais. E agora, dia 13 de abril, que é sem ser esse domingo agora, o outro, a gente completa 3 anos de estrada e rodando, né, de praça, na verdade, rodando as praças aqui em Juiz de Fora, em algumas outras cidades, e vamos comemorar junto o que seria os 103 anos de Dona Ivone Lara. É Ah, isso. tá. Vocês nunca homenagearam Tia Surica? Sim, o encontro, eu não vou lembrar qual ano, mas Tia Surica foi homenageada pelo Encontro Internacional, né? Foram mais de, como eu falei, 24 cidades e 8 países, enfim, acontecendo em Portugal, na Argentina, na Holanda, no Japão. Enfim, ela foi homenageada e continua sendo. Mas eu queria te pedir licença para fazer uma coisa, porque você já começou, né, pedindo para eu tocar e falar, mas geralmente eu gosto muito de fazer uma audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra que usa dreads, meus dreads são bem compridos, eu estou usando óculos de grau aqui para enxergar de perto, estou com um brinco de uma argola prateada, uma blusa azul, ao fundo tem um quadro colorido. A gente, no movimento, Rodrigo, o nosso movimento, ele levanta a bandeira da acessibilidade cultural, e você deve saber isso, né, na pele, o quanto que falta, né, para a cultura criar acesso para todas as pessoas e oportunidade para todas as pessoas. Então, o nosso grupo... Todo mundo tem oportunidade, né? Se veja, quando eu falo aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, Laranjeiras do Sul, né? A gente fala assim que um cego trabalhar com um programa de vídeo, isso aí eles acham um absurdo, né? Que não pode isso acontecer, né? E eu estou provando que eu posso. Exatamente, isso é o capacitismo, né, Rodrigo? Você falou Laranjeiras, é Londrina? Não, Laranjeiras do Sul, Paraná. Paraná, ótimo. Estamos longe e tão perto, né? Isso que é bacana do seu trabalho, você... A tecnologia permite que a gente conheça pessoas assim que você nem imagina. Eu conheci até o cantor Ovelha esses dias para trás. Que legal. Pois é, e o que você estava falando antes, né? O capacitismo, para quem está assistindo a gente e ainda não está familiarizado, né, com esses termos da acessibilidade, está
para as pessoas com deficiência, como o racismo está para as pessoas negras, né? Para a comunidade preta, enfim. Então, a gente vem trabalhando no movimento Samba das Mulheres na Praça com acessibilidade. Então, nós temos audiodescrição, a gente tem intérprete de Libras para as mulheres surdas que participam e para as pessoas, né, surdas também que vão para assistir a gente, participar da roda. A gente sempre tenta escolher praças que têm acessibilidade, rampa, e se não tem, né, para que as pessoas possam se deslocar com autonomia, a gente faz aquele barulho na cidade, né, Rodrigo? Porque isso a gente precisa chamar a atenção do poder público, né, dos vereadores, para poder transformar a cidade da própria sociedade. Porque hoje em dia você vê na televisão propaganda de acessibilidade, mas no papel é tudo bonito. Agora, na prática, minha amiga, é muito, muito complicado isso daí. É feito muito pouca coisa, muito pouca coisa feita na prática. A acessibilidade está faltando muito para melhorar ainda. Muito. Tá. A gente, aqui em Juiz de Fora, já deu um passo muito grande. E eu acredito que nas outras cidades também. Mas não está bom ainda, né? Precisa melhorar muito mais. O Ministério da Cultura, ele, desde o ano passado, porque o Ministério da Cultura acabou, de repente, aí volta o governo Lula e aí refaz o Ministério da Cultura. E quando ele faz isso, ele coloca essa obrigatoriedade nos editais, de ter acessibilidade nos projetos que vão se inscrever nesses editais. Então, isso já fez com que muita coisa mudasse, mas eu acho que ainda precisa mudar na cabeça mesmo, no comportamental, né? Na atitude, porque essa acessibilidade atitudinal é importante, porque é o comportamento das pessoas diante disso. Então, não só dos artistas, dos produtores ou do poder público, mas de toda a sociedade, entender que a acessibilidade cultural não é só para as pessoas com deficiência, também, mas é para todo mundo, é para uma gestante, é para um idoso, é para alguém que fez uma cirurgia e aí não tem como subir uma escada, enfim. Então, a acessibilidade é para isso. Então, a gente precisa entender, além disso, né, que para uma pessoa poder participar de um teatro, o que precisa se ela é uma deficiente, tem uma deficiência visual, se ela tem uma deficiência física, se ela tem uma deficiência auditiva. No caso do visual, também faltaria muita audiodescrição, né, em teatros, filmes, novelas, até nos de escola de samba de carnaval, não se vê muito isso, né? Você não concorda? Concordo. E aí, aqui em Juiz de Fora, a importância do movimento, porque, na verdade, quando a gente resolveu se reunir, foi para reunir para fazer samba e comemorar a Dona Ivone Lara, como eu comentei antes. Mas, na verdade, o movimento ele foi crescendo e criando a sua própria personalidade, vamos dizer assim, né? E aí a gente foi trabalhando, o movimento, ele tem hoje mais de 60 mulheres envolvidas. Então, nós trabalhamos para isso. A gente vai na Associação dos Cegos, na Associação dos Surdos, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem a Faculdade de Letras e Libras. Então, a gente está sempre envolvido com esses eventos da galera para poder levar o samba e a cultura e a arte para os locais onde essas pessoas com deficiência estão, né? E para trazê-las para a roda. Então, a nossa roda hoje tem mulheres com deficiência visual tocando, tem mulheres com deficiência física tocando, participando com a gente, tem mulheres surdas, igual você falou. Tem gente que fala, como esse cara que tem deficiência visual tem um programa? Tem, porque tem mulheres surdas tocando e tocando muito bem. Então, o capacitismo é a primeira coisa que a gente precisa
eliminar, né, educar todo mundo, as pessoas, a sociedade, os dirigentes, né, para que entendam o que é isso e que não é uma verdade. Então, a gente vem, como você, provando isso para as pessoas e ajudando a educar a sociedade e as pessoas para entender o que é isso. O que os surdos tocam lá na roda de E vocês? tem surda tocando surdo, tem surda tocando tantã, tem surda tocando chocalho, e foi muito interessante, porque eu comecei a fazer uma pesquisa há 2 anos atrás, no Brasil, assim, sobre como trabalhar a musicalização, principalmente com as pessoas surdas, né? E com as pessoas com deficiência visual também, enfim, física, mas a minha preocupação era, né, o surdo. E foi triste e interessante ao mesmo tempo, porque tem poucos projetos voltados de música para essas pessoas, né? Para esse grupo. E eles tocam dentro do ritmo? Tocam, Rodrigo, tocam melhor do que eu, inclusive, porque assim tem mulheres que não vou ficar citando nomes, né, mas que parece que tocam desde criança, assim, parece que nasceu no morro tocando agarrada no tantã, e é muito impressionante, sabe? Não sei, a gente precisou fazer, como eu te falei, eu achei que eu fosse ter muita dificuldade, comecei a procurar, e realmente tem poucos projetos, isso não o resultado dos projetos, eles não são redigidos, assim, registrados, para que outras pessoas possam seguir aquele caminho. Todo mundo batendo cabeça e vai levando, vai acertando, vai errando, e assim se desenvolve o projeto. E assim fui eu também, só que como professora, né, eu sou bacharel em Educação Física, formada pela UFRJ, e no curso de bacharelado, eu tive muita coisa voltada para atividades voltadas para pessoas com deficiência, o que me ajudou um pouco nesse sentido. E aí eu comecei a trazer do que eu tinha de conhecimento dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, né? Chamei umas amigas para poder dividir isso comigo e pesquisar. Então, elas me ajudaram a pesquisar, cada uma num instrumento, e nós, no ano passado, com a ajuda da emenda parlamentar da vereadora Laís Perru, do PT aqui de Juiz de Fora, nós conseguimos ministrar uma oficina que, pelo que consta, né, foi a primeira oficina de percussão para mulheres com deficiências. Então, a gente teve mulheres com deficiência física, então a gente teve que adaptar o instrumento para que ela pudesse realizar a oficina, mulheres cegas, mulheres com deficiência mental, com deficiência intelectual, enfim, apareceu um monte de mulheres que estão aí na sociedade, porque tem muita gente que fala, mas não tem, não vejo. Não vê porque o projeto ou o evento cultural não tem acessibilidade. Se não tem acessibilidade, as pessoas não podem ir. A partir do momento que se dá acessibilidade, elas vão chegando, as pessoas vão chegando. E foi muito bacana. A nossa oficina foi uma oficina com muitas mulheres, e a partir daí a gente foi tentando, porque não tem mesmo assim, cursos, não tinha uma oficina para que elas pudessem experimentar, ter essa experimentação musical. Mas a partir dessa oficina a gente começou a ministrar esse. Na verdade, nós não somos professoras de música, nós somos mulheres que compartilhamos com outras mulheres o conhecimento que a gente tem. Uhum. É do teu conhecimento aquela que tem uma oficina também desse mesmo trabalho em Novo Hamburgo? Não sei se é do teu conhecimento isso aí. Pois é recente, né? O nome dela, a da sambista que faz lá, é Suelen Jung. Ela que comanda lá. Então, depois
desse encontro que eu te falei, internacional, que a Dorina idealizou, houve um fenômeno no Brasil, em todas as cidades. As mulheres começaram a ver as mulheres tocando naquele encontro e foram buscar conhecimento, foram aprender a tocar pandeiro, surdo, tantã, entraram para a oficina, quiseram aprender cavaquinho. Eu mesma fui uma que aprendi cavaquinho agora na pandemia. Então, esse encontro deu esse boom. Então, nós começamos aqui em Juiz de Fora, foi muito bacana, que nós fizemos uma primeira oficina de cavaquinho voltada para mulheres em situação vulnerável. E logo depois, as minhas amigas do Rio também começaram, a Camille Siston, que é uma que eu vou falar para você depois do projeto dela, é muito interessante você conhecer, que é a Camille Siston, ela é a produtora geral do Encontro Internacional de Mulheres na Roda de Samba. E aí, ela também tem uma oficina voltada para as mulheres, tem outros movimentos distribuídos no Brasil, variados de oficinas também para mulheres. Então, isso foi um grande boom que aconteceu e que, com certeza, eu posso afirmar isso, a partir do Encontro Internacional de Mulheres na Roda de Samba, que a Dorina idealizou. Uhum. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Andréia, sobre a tua carreira como cantora. Cantora eu não sou, não, né? Eu tento, porque eu comecei a estudar cavaquinho em 2019, porque toda vez que a gente se reunia para fazer o encontro internacional, faltava cavaquinista. Imagina, faltar cavaquinista da roda, né? Então eu falei, olha, eu vou produzir cavaquinista nessa cidade, porque eu não aguento mais passar esse aperto, porque antes eu só produzia o encontro. E aí eu mesma fui picada por isso, né, de aprender o cavaquinho. Eu já tinha tentado aprender o cavaquinho uns anos atrás, mas com filho pequeno e tal, eu não consegui, não dei conta. E aí retomei em 2019, quando foi 2020, pandemia, e pararam as aulas, né? Nós fizemos aqui uma turma em 2019, bem no fim, assim, já mais outubro, novembro, que se chamou Cavaco das Minas. Então, um professor começou a dar aula só para nós, mulheres. Então, a gente teve aula em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, pandemia. E aí nós continuamos pela internet, né? Eu fiz muitas aulas, fiz aula com Roger Rezende, que é um grande cantor, compositor, violonista, cavaquinista aqui da cidade, com o professor Damiro, que é conhecido nacionalmente, ele tem curso online, fiz na escola portátil também, fui aluna da Aninha Rabelo, da Luciana Rabelo, enfim, fiz Henrique Cases, que deu várias oficinas, então fiz aula com algumas pessoas e continuo fazendo aula até hoje. Eu me considero uma estudante do cavaquinho, estou começando mesmo, e tem 5 anos, né, que eu tô estudando. E o canto veio, na verdade, porque quem toca acaba que tem que cantar um pouquinho para a galera, né? Porque às vezes as pessoas não sabem a letra, enfim. Estava me dizendo, fora do ar aí que a gente conversou, que tem trabalho novo vindo aí, não tem? Autoral? Você estava falando? Sim, mas aí ainda é um trabalho autoral de um grupo que eu tenho, que chama Mulheres do Samba. É um grupo que nós somos 4 mulheres, e eu no cavaco, Sulimar na voz tantã, Simone no pandeiro e Laura Campice no violão e na sanfona. Então a gente tem um trabalho de samba, e agora a gente começou a compor, que ainda está as 7 chaves para a gente poder gravar, e aí mostrar para todo mundo. E o movimento... Mas quando liberar, volta aqui mostrar aí para nós. Aí. Vamos embora, é só me chamar, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Mas diga lá. E o movimento, a gente está em construção, porque foi muita coisa, né? Então, a gente começou, aí tivemos que trabalhar essa questão da acessibilidade, então, nas nossas rodas, sempre tem, ou é um lugar que tem um banheiro
adaptado, senão a gente aluga um banheiro químico adaptado, tem intérprete de Libras, audiodescrição. É bacana que a gente chega nas praças, Rodrigo, e tem uma equipe do nosso movimento, umas mulheres que já recebem as mulheres, ou buscam, tem até isso, elas buscam as mulheres com deficiência visual, levam. Quando chega na praça, a gente passeia com elas na praça para poder fazer audiodescrição, mostrar, falar o que é, onde que elas estão, antes da roda começar. Então, esse trabalho e de adequação também para as mulheres com deficiência, que usam cadeira de rodas ou muletas, enfim, a gente tem todo esse trabalho. E aí, a roda acontece. A nossa primeira roda desse ano vai acontecer agora, no dia 13 de abril, em comemoração dos nossos 3 anos e dos 103 anos de Dona Ivone Lara. Uhum. Tá certo. Quero te agradecer muito, Andréia, pela tua gentileza de ter topado falar conosco e as indicações. Então, olha, a Camille Siston é uma pessoa que eu acho que você precisa falar, ela é produtora, é a produtora geral, nacional, internacional do Encontro Mulheres na Roda de Samba. Tem um projeto lindo também de oficina das mulheres lá no Rio, mas é Niterói. E aqui em Juiz de Fora tem um projeto também muito bacana que chama Ponto do Samba. É um projeto antigo, bem mais antigo do que o meu, do movimento. Eles, através do Ponto do Samba, começaram a resgatar, né, aquela galera, as mulheres sambistas, os homens, né, os baluartes, as divas, as sambistas, que estavam esquecidas, porque, infelizmente, né, as pessoas vão ficando esquecidas. E ele trouxe à tona, de novo, as pessoas importantes do samba aqui da cidade. E ele também faz um projeto na praça, e esse projeto da praça que a gente faz, tanto nós quanto o Ponto de Samba, é gratuito. Então, está na praça e fortalece, né, e dá visibilidade, homenageia também aquelas pessoas que tanto fizeram pelo samba da cidade antes da gente, né? Uhum. Então, o meu projeto também, esse projeto do movimento, ele é um projeto muito interessante. Só para finalizar, a ideia é periferizar, então andar na periferia, levar o samba não só central aqui na zona central de Juiz de Fora, mas principalmente nos bairros que são mais ausentes, carentes de cultura. Então, eu te sugiro esses 2 projetos. O projeto que a Camille Siston organiza, que é de Niterói, e o projeto Ponto do Samba de Juiz de Fora, que o Carlos Fernando, que é um artista da cidade, cantor, compositor, percussionista, mestre de escola de samba, de bateria, enfim, para poder conversar aqui, acho que vai trazer uma informação bacana para vocês. Maravilha. E depois você me passa os contatos deles. Vamos fechar com Clementina? Vamos. E quem quiser acompanhar o nosso movimento, Isso, esqueci tem o perfil @M de movimento. Então, @M Samba das Mulheres na Praca JF. Instagram, só mandar um alô lá pra gente. Depois você me passa o link dele aqui no Zap, que eu vou botar na descrição para o pessoal acessar. Passo todos os links para você. Embala eu, menininha do ganto lá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do ganto lá, embala eu, menininha do ganto lá, embala pra cá, embala pra lá. Menininha do ganto lá, oh, dai-me a sua bênção. Menininha do ganto lá, dai-me a sua proteção. Menininha do ganto lá, oh, dai-me a sua bênção. Menininha do ganto lá, e ai, meus passos,
por onde eu passar. Vire os olhos grandes de cima de mim pras ondas do mar. Embala eu, embala eu. Menininha do canto lá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto lá, embala eu, embala eu. Menininha do canto lá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do canto lá, não vadeia Clementina. Diz aí, Rodrigo. Não vadeia Clementina, fui feita pra vadear. Não vadeia Clementina, fui feita pra vadear. Não vadeia Clementina, fui feita pra vadear. Maravilha! Conversei aqui com a Andréa Mello, foi uma bela live hoje. Muito obrigado, Andréa. Obrigada a você, Rodrigo. Vamos embora nessa parceria, divulgar o teu canal. É um canal importante para a cultura, que mais pessoas se inspirem em você e continue, porque fazer cultura às vezes não é tão fácil, né? Mas a gente se fortalece uns nos outros e continua. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada aqui pela oportunidade. Maravilha. Pular, clicável câncer, clicável reine, clicável pausar, clicável terminar, título, ainda.